Sejam todos bem-vindos para mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje estaremos ministrando uma pequena porção da palavra de Deus a toda a sua casa. Convidamos a você a se deliciar na abundância da porção de Jesus Cristo, para que neste momento Ele possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus possa te dar sabedoria e entendimento, e que este amor inunde todos os seus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no verso 1 e 2. Bom, a Bíblia Sagrada nos diz assim diz o Senhor. E para melhor compreensão e para melhor entendimento, a cada trecho da Bíblia eu vou estar explicando qual é o significado e o que Deus quis dizer quando ele estava se referindo a Isaías, e Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, colocou esta mensagem, esta palavra ali, para que as nações, para que as pessoas que viriam após ele ouvissem a respeito do que Deus tinha para dizer. E a Bíblia Sagrada, ela começa dizendo: assim diz o Senhor. Bom, Deus começa inspirando o profeta Isaías. Toda a mensagem que ele iria receber seria dito pelo próprio Deus ao seu ímpio. Aqui nós percebemos a preocupação e o amor de Deus para com todos aqueles que de alguma forma iria ouvir estas palavras. A Bíblia Sagrada, ela nos dá com muita clareza a intimidade quando nós decidimos buscar a Deus em espírito e em verdade. Um dos fatores maiores e mais importante que nós vemos na Bíblia Sagrada é o fato de Deus usar os seus filhos, usá-los como na presença dele e sendo inspirado por ele. Quando o profeta Isaías escreveu assim diz o Senhor, Deus estava se referindo ao profeta Isaías e olhando não somente para ele, mas olhando para todos aqueles que ouviriam a mensagem por intermédio do profeta Isaías. Hoje, em pleno século 21 ao qual nós vivemos, muitas pessoas dizem que a Bíblia ela está ultrapassada, mas não é a verdade. A Bíblia Sagrada nos ensina, nos diz que ela se renova a cada dia. A cada dia, quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia, nós percebemos que algo diferente acontece dentro de nós. Eu digo isto porque tenho o costume de buscar a presença do Senhor dia após dia. E cada momento que eu busco, abro a palavra do Senhor, eu percebo que algo diferente acontece. Quando nós estamos tristes, o Senhor ele nos anima. Quando nós estamos cansados, ele nos dá força, ele traz ânimo para nós caminharmos e podermos ir adiante, ir além daquilo que nós pensamos que poderíamos estar indo até o nosso limite. Bom, Deus então continua através do profeta Isaías: o céu é o meu trono. Maravilhosa palavra é essa. Deus ele deixa claramente dito, ele está acima de tudo e de todos. E o fato dele falar que o céu é o trono dele, está nos afirmando que o seu cuidado para com os homens é por completo. Por mais que as pessoas venham a ser poderosas nesta terra, ou ainda queiram construir o seu reino para si, nunca chegará a ser comparado com a autoridade de Deus em reger toda a terra e todo o universo. Notadamente e claramente nós percebemos que Deus, quando ele se pronuncia por Isaías, ele está querendo chamar a atenção de todas as nações, de todos os povos e de toda a vida. E quando ele se refere o céu é o meu trono, ele está dizendo para nós que ele não habita na terra como nós habitamos, visto que nós somos criaturas, somos criados, feitos por Deus. Mas por que eu digo isso? Criados e feitos por Deus. Porque no livro do Gênesis, no capítulo 1, Deus então começa a sua criação. E quando nós decorrermos ali aqueles versos, aqueles capítulos, nós iremos perceber que quando chega no momento em que Deus fez os céus, a terra, criou as árvores, o mar, as estrelas, e então Deus decide criar o homem, formar o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança. Veja bem que você é mais do que uma pessoa, você é filho de Deus, criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso não permite que o inimigo de sua vida, de sua alma, dite as regras e diga que você não é capaz, que você não tem condição de oferecer algo a Deus. De fato, se nós olharmos para dentro de nós, nós não encontraremos algo o suficiente para apresentarmos a Deus, visto que nós somos pecadores, visto que nós temos dificuldades, temos limitações, somos falhos. Muitas vezes nós iramos, muitas vezes nós ficamos tristes, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo em nossa vida e muitas vezes queremos explicações mesmo que nós não compreenderíamos se obtivéssemos aquela explicação naquele momento.
momento. Eu lembro e recordo da vida de Jó. Jó, ele era um homem cheio da graça de Deus. Jó, ele era rico, ele tinha posse, ele tinha riqueza, ele tinha fazenda, ele tinha uma das melhores famílias, ele tinha os melhores filhos. E a Bíblia Sagrada nos ensina que Jó, todas as madrugadas, ele oferecia sacrifício a Deus em favor da sua família e em favor de si. Ele se preocupava, e quando ele olhava a sua esquina, via que existia o pecado, ele procurava passar pela outra esquina, se desviando do pecado. Isto denota para nós e demonstra para nós o cuidado de Jó em obedecer às leis do Senhor. Então, diante disto, eu percebo que Jó, ele sendo justo e honesto, então o inimigo de nossas almas, que é o diabo, ele chega diante de Deus e começa a acusar a Deus, falar: olha só, você está vendo Jó? Ele te serve porque ele tem tudo na sua vida. Ele tem riqueza, ele tem gado, ele tem uma boa família. Então Deus, olhando para Satanás, fala: olha, vai e faça o que você quiser, porém não toque na alma de Jó. E então Jó, o nosso querido irmão, ele passa por uma dificuldade muito grande na sua vida, ele passa por várias limitações. Eu vejo assim que quando Jó, ele no último momento ali, ele estava com aquelas telhas, sabe? Porque ele teve chagas, perdeu seus filhos, né? Perdeu fazenda, perdeu riqueza e perdeu até a própria esposa praticamente. Porque quando Jó estava sem nada, a esposa dele chegou para ele e falou assim: olha Jó, é o seguinte, abandona o seu Deus e morre. E então Jó, inspirado, ele chega a falar assim: como pois eu posso abandonar o meu Deus? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Como pois eu posso abandonar a um Deus que tudo faz por mim, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores? Entende aonde que a Bíblia está querendo chegar? Que todos nós, independente das nossas circunstâncias, independente das nossas dificuldades, independente das nossas limitações, Deus, ele nos ama. Talvez você possa não entender naquele exato momento o que está acontecendo com a sua vida. Hoje, talvez você não entenda e compreenda o porquê que você está passando por essa luta, o porquê que você está passando por essa dificuldade, e muitas vezes quando você se olha no espelho, você não vê você vê uma pessoa caída, uma pessoa sem chance, uma pessoa totalmente deprimida. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia Sagrada, ela nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia Sagrada nos diz: pode o homem cair todas as vezes, 7 vezes, mas o Senhor o levantará as 7 vezes. Nós encontramos isso no livro de Provérbios. Bom, notadamente, percebemos então o cuidado, o carinho e o amor de Deus, tanto no Novo Testamento quanto no Velho. Digo ainda Novo e Velho porque no Velho Testamento Deus usava os sacerdotes e usava os profetas para abençoar a sua igreja, ou seja, o seu povo. E no Novo Testamento, Cristo veio para nos trazer a salvação e trazer à luz do nosso entendimento aquilo que nós não entendíamos no Velho Testamento. Ou seja, ele veio cumprir tanto a lei quanto cumprir as profecias a seu respeito. E eu digo a você uma coisa: a sua vida, ela pode ser muito mais abençoada do que ela é e está sendo hoje, se somente você crer em Cristo e viver conforme a vontade dele. Por que eu digo isso? Porque Deus, ele está preocupado não apenas com aquilo que você possa ter, não apenas com aquilo que você possa dizer quem é, mas Deus se preocupa antes de tudo isto com a sua pessoa. Ele se preocupa com a sua alma. Ele não quer perder você para o diabo. O diabo sabe que se você orar, a sua vida vai melhorar. O diabo sabe que se você ler a Bíblia, a sua vida vai melhorar. O diabo sabe que se você buscar a Deus e a sua família, as coisas vão mudar. Então eu quero dizer a você neste momento: abandone o pecado, deixe de viver as vontades da carne e comece a ter atitude diferente e viver a vontade de Deus, e você então vai perceber que a mudança do Espírito Santo de Deus vai ser claramente visível em sua vida. Por isso que ali está dito: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Quando eu percebo que Deus fala isto a Isaías, ele está dizendo: olha, eu cuido de todos os homens da terra, eu sou acima de todos os homens, eu estou acima de vocês, eu sou Deus, eu crio as coisas, eu faço, eu as estabeleço por minha própria vontade. Então o que é esta enfermidade, o que é esta pessoa que te acusa e dizer que você não é ninguém, que você não vai ter capacidade, que você
não vai conseguir vencer na vida? Não, você vai reconhecer a Cristo e você vai sim dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é no Senhor que você deve depositar a sua fé. É em Cristo Jesus que você deve depositar a sua confiança. E então continua Isaías: e a terra, o escabelo dos meus pés. Imagina só Deus se voltando para Isaías e falando: e a terra é o escabelo. Ou seja, Deus estava dizendo ali, naquele momento, que a terra era apenas um banquinho para ele apoiar os seus pés. Veja quão grande é Deus. Usar a terra, um globo que é trilhões e bilhões de peso, que se sustenta no nada. Bom, para nós é no nada, mas para Deus é Ele quem sustenta com as suas próprias mãos. Mãos, quando eu digo de Deus, é a sua poderosa presença, a sua força, o seu poder, visto que quando Deus disse em Gênesis: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra. Ou seja, o poder está na palavra de Deus em dizer as coisas e elas cumprirem conforme Ele determina. Você está entendendo que Deus, Ele está te dizendo que não importa as dificuldades, basta apenas uma palavra dele e ele vai fazer com que a sua vida mude. Ele vai fazer com que as coisas na sua vida comecem novamente a crescer, caminhar. Você terá um novo nascimento, você terá um novo caminhar e Deus, então, estando caminhando com você, as coisas vão melhorar. O que você não pode fazer é desistir. Desistir jamais. Embora você se esteja encontrando triste, angustiado, depressivo, falta de fé ou ainda pensando até mesmo em tirar a sua própria vida. Quero te dizer, em nome de Jesus, não faça isso. Muito pelo contrário, anima-te, alegra-te, pois o Senhor, Ele está com você. Não deixe que as regras humanas te aflijam, mas faça das regras humanas um momento em sua vida para você parar, pensar e dizer: qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Com quem eu quero chegar? E de que forma eu irei chegar? E sabe qual que é a resposta que devemos ter? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E então eu quero convidar a você neste momento a colocar a sua vida no altar de Deus, colocar a sua história no altar de Jesus. E eu tenho plena convicção e plena certeza de que Deus irá fazer o melhor para a sua vida, para a sua família e para a sua história. E ainda Isaías continua: que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Bom, Deus está perguntando e indagando a Isaías: qual é a casa que vocês vão poder me edificar se eu estou em todos os lugares, sendo eu onisciente, onipresente e onipotente? E qual seria o lugar do meu descanso? Bom, quando Jesus Cristo veio em João capítulo 14, capítulo 15, nós percebemos claramente aonde nós vemos Deus falar, Deus usar o seu próprio Filho para dizer que aqueles que creem nele, Deus viria e faria morada nessas vidas. E então, em resposta ao que Isaías disse, eu te digo: se você crê em Cristo, Deus virá e fará morada na sua vida, morada na sua história. Fique com esta palavra, com esta pequena meditação, e que Deus possa te abençoar, não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus oramos e pedimos isto para você. Que Deus os abençoe. Amém.